Eu sou Pesaia, parte 6, junho, de Eu Sou Deus. Enquanto a Somaê acontece com grupos de pessoas no processo de aprendizado em torno de 18 meses, as teorias e Somaê se expressam de formas variadas em áreas variadas. Uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas denomino de Pesaia, pesquisas e experiências subjetivas, anarquismo e ayahuasca entre parênteses. E nela adentramos em áreas outorgadas oficialmente a religiões brasileiras, mas que atinge a psiquiatria e suas aproximações. Número 17. Observação. Vamos acender de novo aqui. Para ver se agora vai. No site do Pesaia, publiquei recentemente um texto da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em conjunto com a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, ABAD, em que se supõe ser perigoso o uso da ayahuasca, o que me reforça a continuar numa linha antipsiquiátrica alternativa. E também divulgo um texto criticando o primeiro, este por um pesquisador acadêmico do NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Psicoativos, assinado por Rafael Guimarães dos Santos, mas que me reforça a continuar em uma linha não acadêmica, pois em ambos os casos há um buscar das essências, ou seja, como se a realidade fosse transcendental e assim possível de ser apreendida por alguns. E nesse buscar, o apelo ao conhecimento equivale a uma petição de obediência. Voltando ao texto, a ayahuasca é um chá produzido com um cipó e uma folha usados há mais de 5.000 anos pelo homem e com componentes químicos que produzem efeitos específicos, modificando a percepção da realidade e da própria sensorialidade. Uma descrição de seu potencial é permitir a vivência de um estado de dormindo e acordado ao mesmo tempo, ou seja, um sonho lúcido. Uma forma de ligar, mesmo que por 4 horas, que podem parecer dezenas durante a experiência, a consciência com a inconsciência. Uma das maiores curiosidades para quem ainda desconhece esse ambiente ayahuasqueiro é porque essa droga não é proibida, ou porque ela só acontece nas religiões. Na contramão do discurso oficial, seja das associações médicas, seja das associações ayahuasqueiras, venho produzindo sessões que questionam a legalidade do argumento religioso para o uso dessa ou qualquer bebida ou planta. Sou antiproibicionista e acredito no direito individual de gerenciar seu corpo e seus alimentos. No entanto, o que torna a ayahuasca um diferencial é que se trata de uma combinação específica de alguns componentes que são naturais ao nosso organismo. Como fábricas moleculares, nos fabricamos a cada instante. Somos seres autopoéticos e, na nossa composição, produzimos o alcaloide DMT, dimetiltriptamina, que também é encontrado em todos os mamíferos e mais de 200 plantas e peixes, fungos, etc. Apesar da molécula DMT permear a natureza, ela foi absurdamente considerada substância proibida nos Estados Unidos em 1970 e sabe-se pouco sobre suas funções, pois tem sido minimamente pesquisada. Mas ainda nesse caminho do absurdo, a ayahuasca pode ser utilizada no Brasil em ritos religiosos e é proibido ao uso de pesquisas como as minhas. É curioso como a cultura humana extraiu a possibilidade de que 2 plantas, dentre uma variedade enorme disponível e preparadas de forma tão específica, muito calor por muito tempo, possam produzir essa gama de sensações e percepções do corpo humano. Tanto a ayahuasca pode variar de seus componentes básicos, tipos de cipós e folhas, quanto com outras bebidas também ocorre esse casamento bioquímico parecido, jurema, por exemplo. Outros componentes da ayahuasca, como a armina do cipó, se juntam em nosso organismo como uma chave química contra o que iria eliminar a DMT da ayahuasca, da folha,
pois temos em nosso organismo uma enzima chamada MAO, monoamina oxidase, no fígado e no sistema digestivo, que são parte do nosso sistema de defesa para substâncias tóxicas. E se ingeríssemos o DMT somente, um chá com a folha somente, essa MAO a eliminaria. Mas como o cipó possui um componente que temporariamente inibe a ação da MAO, a agora não desativada DMT da folha, atravessa a nossa barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira cérebro-sangue, e chega ao sistema nervoso central. Sangue e cérebro, do sangue para o cérebro. Os grupos religiosos chamam de mirações as percepções visuais e muitos acreditam ser experiências reais, no sentido da transcendentalidade da percepção, como se não fosse uma projeção da sua subjetividade. Inclusive, seus parâmetros históricos culturais que definem o que se visualizou são negados, tentando apontar uma realidade espiritual ou transcendental. No aspecto jurídico do uso da ayahuasca, há uma aceitação em rituais religiosos, que, ao meu ver, são somente formas de controle social do uso de um forte somativo ou, se preferir, uma droga psicodélica. Como essa droga é natural e não há como proibi-la, o argumento médico-psiquiátrico reforça o religioso e o espiritual, ou seja, o suposto acesso à realidade transcendental e que só eles podem ter acesso. Utilizo a ayahuasca fora do contexto ritualístico religioso e prefiro outra forma de denominar as sensações produzidas por seus efeitos. Assim, o Pezaya possibilita um encontro de si consigo mesmo através de um atalho químico. Uma poderosa bebida saudável promove inúmeros processos de limpeza que desenvolverei em outros textos, e de resultados imediatos, que também atua sobre as couraças em níveis diferenciados. A ayahuasca produz uma quebra imediata da rigidez da couraça neuromuscular do caráter através da autoconscientização e relaxamentos corporais, e modifica a couraça somática através da possibilidade de vivência de novos paradigmas perceptíveis e abertura a novas formas de perceber o sentir e fluir da vida. As conversações ocorridas nos Pezaya podem ajudar a se perceber nesse fluxo contínuo e propor novas formas de descrever esse fluir, o que torna a ayahuasca potencialmente terapêutica, mas que pode ser esvaziado esse sentido em doutrinações específicas, como muitas vezes recaem as religiões. Ou, de outra forma, as pessoas preferem os argumentos das religiões para denominar suas formas de percepção, muitas vezes no viés da crença em objetos e coisas compondo uma realidade transcendental independente de observadores. Aqui comparo a capoeira Angola e outras técnicas bioenergéticas, que em si não possuem caráter desencoraçante das couraças neuromusculares somáticas, mas a forma com que cada sujeito produz seu devir é que as torna libertárias, desencoraçantes e terapêuticas ou indiferentes. Ou pior, encoraçantes, reforçando comportamentos que estão impedindo sua potência orgástica, usando os argumentos de William Reich. Comparando com a capoeira Angola que Roberto Freire pesquisou e incorporou a Somaê, a ayahuasca que pesquiso e incorporei ao Teso possui suas semelhanças. Além de ambas serem patrimônio imaterial da humanidade, como citei no texto Capoeira e Ayahuasca, publicado no Tesão 7, a capoeira Angola produziu um olhar de cabeça para baixo da bananeira da capoeira, no qual, mudando a posição em relação ao centro de gravidade, percebemos a realidade de uma forma diferente, ampliando-a ou ampliando nosso agir nela. E a ayahuasca produz um olhar para dentro, mudando de posição em relação aos nossos sentidos perceptivos e cognitivos, percebemos outras realidades, novamente possibilitando um ampliar de nosso agir nessas realidades. Aproveito e utilizo o ritual que desenvolvo para poder também, através do conversar antes, durante e pós-sessões, propor um perceber a realidade no caminho da objetividade entre parênteses, cunhada por Maturana na biologia do conhecer, servindo de um processo de trocas pedagógicas e experiências entre os participantes. Coloco no final desse texto um adendo contendo as estatísticas do Pezaya, atualizado. Em 2 anos servi a ayahuasca para 159 pessoas, dessas 79 nunca haviam bebido antes. Foram 50 sessões e 311 doses. Diferente do ambiente ayahuasqueiro, que se configura em grupos e rituais fixos, a Pezaya busca um fluir de diferentes possibilidades, mudando de cidades, espaços, formas e também de pessoas, não impedindo que também, quando acontecem repetições de cidades, espaços, formas e pessoas, busquemos as outras diferenças.
confirmando sempre que o aqui e agora é sempre o único objetivo a se alcançar e percebendo como fluir durante o efeito da bebida pode ser um aprendizado de como fluir sem o efeito da bebida. Assim, espelhando a base formativa dos exercícios corporais, da Somaê, na qual cada atividade é ao mesmo tempo diagnóstica e terapêutica, na Ayahuasca tudo pode ser como cada um construir esse vir a ser. Ou, como sabiamente foi colocado pela religião, dai-me o que é preciso, e a bebida dará, acelerando o meu metabolismo para que eu produza esse acontecer. Naquelas frases antes de cada capítulo, a frase é: para nascer precisamos destruir um mundo. Hermann Hesse.